E, inclusive, a pessoa falou assim, mas agora que tá bom, se fosse no governo Bolsonaro, isso não iria acontecer, mas, lembrando aqui que o próprio Danilo Gentili, que é amigo lá do Léo Lins também, ele fez um filme, pode ser bom ou não, não assisti, mas o ministro do Bolsonaro, né, o Anderson Torres, É o Anderson Torres. Censurou, cara, o filme do Danilo também. Então a gente vem numa escalada aí maluca, cara, de proibição ao discurso. Não sei direito o que está rolando, mas estamos aqui para lutar contra tudo isso, né? Pelo menos no que se diz artista. Por mais que seja um cara. Porque o pessoal veio falar assim, fazendo aqui também o advogado do diabo, né? Mas aí vocês falaram mal do funkeiro que fez uma música para enaltecer o Comando Vermelho, então vocês não podem falar de liberdade de expressão, porque se o funkeiro pode, na música dele, enaltecer o crime, o Léo Lins não pode, sabe? Tentando fazer essa... Eu vi na internet... São tipos diferentes, né? O cara fazia apologia, aparentemente, esse MC aí, ele foi preso por apologia ao crime, né? Fazendo de Comando Vermelho. Apologia ao crime é assim, ó, vamos cometer o crime, vamos matar alguém, facção tal é bom, vamos. Isso é apologia ao crime, você enaltecer algo criminoso, ou enaltecer um crime. Aí sim, é um tipo penal. Ou você armar, pessoal, vamos nos unir aqui, o grupo, para pegar um outro grupo e matar esse grupo, ó, vamos nos organizar. Não, a minha liberdade de expressão é usar aqui a internet para a gente se organizar e... Não, cara, o que você está fazendo é um crime, é algo grave. A piada, por mais ofensiva que ela seja, não é... E outra, importante, hein? O Danilo Gentili e o Léo Lins jamais defenderam a gente. Jamais. Inclusive o Danilo Gentili, lá atrás, ele já tinha me bloqueado no Twitter. Lá atrás, sei lá, 2021. Eu já estava bloqueado pelo Danilo Gentili. Nunca deu espaço para a gente, nunca mencionou MBL, portas abertas. Cariani, portas abertas. O Danilo Gentili, estamos abertos o tempo inteiro. Para a gente, jamais. Tudo bem, a gente tem o espaço nosso aqui. E não é porque é Danilo Gentili e Léo Lins que a gente não vai defender a liberdade, cara. É uma liberdade. E aí vem uma coisa importante. Lá fora, se o Léo Lins estivesse lá fora, e isso não sendo crime lá fora, então, eu acho que qualquer país civilizado não é crime você fazer piada. Ele não pode ser extraditado, porque o acordo de extradição ele é bilateral, com a condição que o crime seja considerado crime no país, nos dois países. Tanto que o Oswaldo Eustáquio na Espanha não foi extraditado pela Espanha porque falaram, não, o que ele fez foi a opinião dele. E a opinião dele não é considerado crime aqui dar opinião. Então não extraditaram ele. Lá nos Estados Unidos, o Alan dos Santos, falaram, não vou extraditar. É a opinião dele. O cara está dando uma opinião jornalística. E não extraditaram, cara. Não foi, nem a Interpol mandou lá na lista vermelha. Que é um caso já que eu vou comentar que é diferente da Zambelli. Comento já ou a gente fala mais? Não sei se o Gabriel quer falar mais alguma coisa do Léo Lins. Tem um ponto importante, não é do Léo Lins, na verdade até o Lula, ele pediu ontem, né, não foi por ocasião, foi uma coincidência, quem sabe, pediu pressa na regulação das redes sociais, né, seja pelo Congresso, seja pelo STF, essa notícia aí da agência Reuters, né. E o que acontece a respeito disso, né? O PT já vem há muito tempo, desde o Marco Civil, lá na Dilma, tentando regular a questão da internet. Lá foi a primeira regulação. E agora vem, né, uma tentativa de implementar esse marco com mais coisas que possam tirar a nossa liberdade. A verdade é essa, tá? E veja só, eu comentei a respeito disso no Farol News de ontem, meio-dia a 1, tá? Se quiser entrar aí, segunda, terça, quarta não tem porque tem uma inscrição, quinta e sexta. O que acontece? Uma jornalista foi condenada por mostrar o salário de uma desembargadora numa reportagem. Ela é colunista. Os dados... Posso só fazer um comentário? Claro. Eu assisti, você falou isso no jornal lá do Farol, né? Uhum. Esse caso aí foi da RBS no Rio Grande do Sul. A RBS foi condenada junto com a jornalista. O que acontece? Foi divulgado o que está no portal da transparência. Então a jornalista falou, ó, pegamos aqui, teve um mês, que a desembargadora recebeu, e aí fala, é uma questão, você mostrou a notícia, né? Remuneração e salário, para o leigo, parece a mesma coisa. Mas o salário é a retribuição do trabalho e remuneração seria tudo. Então, estaria ali no pacote a remuneração da juíza, né, do tribunal. Quando é juiz de tribunal, é desembargadora. E aí deu 600 mil reais. 600 mil reais de remuneração,
Aí falaram assim, ela, né? Calma, mas isso aí foi uma indenização que eu recebi. E foi um mês que eu recebi. Foi um mês que eu recebi. Pô, mas estava no portal da transparência. E a Associação de Jornalistas, lá, a ABET, eu acho que é a ABET, Associação Brasileira de Jornais e Telecomunicações, falaram, pô, mas eles estão comunicando aí o que aconteceu. Não pode entrar com ação contra o jornalista que está mostrando que está na transparência. E aí teve o julgamento, e a decisão da juíza que julgou a ação dessa outra juíza foi de dar 600 mil reais também, 600 e tanto, 600 mil reais. Agora, por que uma desembargadora, isso não é só essa desembargadora, no país inteiro, se você der um Google, é o tempo inteiro desembargador recebendo, juiz, recebendo indenizações. Não, indenização é 1 milhão, é não sei o quê. Às vezes um general... General, é isso que eu ia falar, o general. A gente pensa igual, é um general. Por que indenização? O que acontece com a indenização, para vocês entenderem? Quando você recebe em salário, existe um acréscimo patrimonial. Quando que você paga imposto de renda? Quando você tem acréscimo patrimonial. Quando você recebe uma indenização, a tese jurídica é a seguinte, olha, a indenização eu estou repondo o estrago que eu sofri. Então, pô, sei lá, eu tenho uma empresa, o cara me tirou 10 mil reais da empresa, uma indenização de 10 mil reais para repor o que eu perdi, beleza. Só que quando é uma indenização sem parâmetro, sei lá, um dano moral, fala 10 mil reais. Você recebe essa indenização, não paga imposto de renda. Não paga, seja dano moral, seja o que for. Por quê? Porque, em tese, está suprindo um buraco que abriu. Não é que você está tendo acréscimo patrimonial. Então, toda vez que um funcionário público recebe indenização, seja essa de 1 milhão, de 600 mil, não paga imposto de renda. Não paga. Inclusive, sai daquele conceito específico de salário. Esse que é o ruim. Porque aí fala, não, foi uma indenização. Pô, mas por que funcionários públicos brasileiros recebem indenizações de 1 milhão, 600 mil? Da onde, cara? O que é? As pessoas precisam saber. Porque é um país de miseráveis. O Brasil é um país que as pessoas são pobres. Cara. 2/3 dos brasileiros. A família inteira é um salário mínimo. O pessoal não tem grana. Como é que faz para um funcionário público receber 1 milhão de reais em um mês? Ou 600 mil reais? Pelo menos explica. Pelo menos deixa. Tá transparente que apareça no jornal. Por que não pode ficar sabendo? Por que as pessoas... O que isso vai ocasionar? Qual é o problema? Então está chegando nesse ponto. Olha as discussões. Assistam o jornal do Farol, Farol News, todo dia aí com o Gabriel. O Gabriel mencionou. E aí tinha notícia lá. Remuneração chega a 600 mil e processa jornalista. Processou a jornalista e a RBS, lá do Rio Grande do Sul. Por que não pode? É jornalista sendo processada, é humorista sendo processado, condenada, jornalista sendo condenada. Qual que é, cara? Qual que é o Brasil? É isso? Ele não é uma Venezuela, porque já estaria morto, a pessoa já teria sumido, você desaparece. Morto, passam aí, me metralha o cara. Pode acontecer, hein? O Brasil tá nesse naipe. O Brasil tá nesse naipe. Passar um motoqueiro e descarregar e falar, não, foi um assalto. Foi um assalto. E aí não dá nada. Né? Segurança pública do Tarcísio. Vão falar, você queria o quê? Que ele prendesse a pessoa? Cobra do Lula. Faz o L. Faz o L. Desculpa, Gabriel, te interrompi. Não, na paz, fica tranquilo. Qual que é a questão, né? Então você tem um portal da transparência, onde você tem todo o repasse do erário público aos funcionários públicos. E aí é para qualquer um, tá bom? Você tem acesso a isso normalmente. Então, se você quiser da transparência do Congresso, por exemplo, compreender. Por exemplo, a gente deu o exemplo aqui na semana passada do gabinete do Eduardo Bolsonaro. Quando ele tirou a licença, ele não tem mais salário, é uma licença não remunerada. Mesma coisa que a Zambelli anunciou ontem, que não terá uma licença remunerada. Porém, no caso do Eduardo, não estou transpondo para o gabinete da Zambelli, até porque não sei, ela acabou de tirar a licença, no gabinete do Eduardo continua sendo gasto quase o topo do orçamento dele, né, do gabinete do Eduardo Bolsonaro, apesar dele não receber o salário. E nós só temos acesso a essa informação porque existe transparência. Então, existe um momento, isso abre um precedente perigosíssimo pelo seguinte, vai chegar um momento que eu e que você não poderemos mais falar a respeito disso. Parecem coisas não conectadas, de repente, para você que chega aqui, o que tem a ver um comediante com um jornalista, ou com um professor universitário, ou com um cara que toca um podcast, por exemplo? O que tem a ver é que amanhã é um pastor, ele passa do ponto, fala alguma coisa, né? Amanhã é um professor que falou alguma coisa que alguém não gostou lá no judiciário e ele vai te condenar. Por quê? Qual que é o precedente? O precedente é da cabeça, eu tirei, acabou, cala a boca, já era. E quando, eu estava falando a respeito da questão da regulação das redes sociais, quando você já tem um precedente para tudo isso, olha,
vamos culpabilizar a pessoa, ela fez um post, ou de repente a rede social também acaba entrando no colateral da culpa. Então, digamos, eu fiz um post lá dizendo determinada coisa a respeito de uma pessoa no Twitter, no Facebook, no Instagram, qualquer rede social que você goste aí, que sempre, inclusive o YouTube, que está assistindo a live aqui agora. Fiz um comentário lá, vi uma notícia que teve um escândalo no INSS de ordem de bilhões de reais. Você vai lá e faz um comentário embaixo no YouTube. Você, senhor anônimo aí, eu não tô falando de ninguém público. Vai lá, isso é um absurdo. Este governo é uma vergonha para este país. Que foi o que aconteceu há pouco tempo atrás. Né? Um homem brasileiro estava no exterior e encontrou o senhor, Vossa Excelência Gilmar Mendes, fora do Brasil e disse: o senhor é uma vergonha para o Brasil. Ele disse isso, aspas, o senhor é uma vergonha para o Brasil. O cara foi processado. Foi condenado em 30 mil reais. Exato, teve que pagar uma indenização. Federal, uma decisão da Justiça do Distrito Federal. Exato, e é o seguinte, beleza, jornalista foi condenado em primeira instância, pode recorrer, que é o exemplo que eu dei, o Léo Lins foi condenado em primeira instância, pode recorrer. O que acontece? Você não tem que questionar se ainda cabe recurso, é simplesmente o procedente, né, você ter esse respaldo jurídico para fazer isso no primeiro lugar. Não deve abrir essa margem, porque amanhã você tem um pastor em cima de um púlpito, você tem um jornalista numa redação, você tem alguém que toca um podcast, você tem um professor universitário, você tem um pai de família publicando algo no Instagram e todos são calados pelo mesmo precedente. Então, quando nós estamos aqui falando a respeito dessas coisas graves, e até o Eric Coreia do Norte aqui com razão, que disse uma pessoa aqui no chat agora há pouco, só fala de assunto baixo astral. Você mora onde? Na Suíça? Você chegou agora de Luxemburgo?